Em uma noite como qualquer outra na casa de Vicente, o caçador, um som o acordou, achando que era um invasor. Ele se prepara com seu machado e, segundo a ele, tinha de ser alguém especial, pois passou por todas as armadilhas. Ao chegar no celeiro, ele não se depara com nenhum invasor. O que ele ouviu vindo do celeiro foi um choro de uma criança. Desde que soube que não poderia ter filhos, ele tem esse tipo de alucinação, mas isso se provou ser bem real quando ele viu o que aguardava ao fundo do celeiro, uma criança. Ao tocá-la, ele sente uma sensação ótima. Oline, a sua esposa, acorda com barulho e vai até lá. Vicente não fazia a melhor ideia de como explicar o porquê de estar segurando um bebê, então disse somente que era o filho deles. Chirone cresceu um menino muito gentil e doce, apesar de seu pai ser bem grande e forte. Vicente cuidava de seu filho como se fosse a coisa mais preciosa para ele naquele mundo. Enquanto pegava a lenha, Chirone estava lendo um livro bem estranho, e quando seu pai o perguntou sobre o que era, Chirone devolveu com outra palavra, como ele poderia fazer magia. Mas segundo ao seu pai, magia não existia. Não havia como derrubar uma árvore com uma só machadada, muito menos Chirone, que estava sendo mal falado pelas outras crianças, só por ser adotado e muito diferente de seu pai. Mas ele não se importava com isso, só em ser um bom pai para o seu filho. Chirone nunca havia ido para a cidade, mas enquanto seu pai ia resolver as coisas ali, ele ficaria com um amigo de seu pai. Mas uma coisa ele avisou, para não se meter com os nobres. Junto do vovô da loja, Chirone comenta que ele queria aprender algumas coisas sobre magia, e como ele imaginou que Chirone estivesse falando de contos de fadas, sugeriu que ele fosse até uma livraria. Mas o vovô surpreendeu quando viu o livro que Chirone lia. Na livraria, ele não foi permitido a tocar nos livros, pois eles eram caros. Não eram para gente como ele, eram para nobres. Chirone se perguntou como seu pai conseguiu aquele livro para ele, mesmo sendo tão caros assim. Mesmo assim, quando a moça se distraiu, ele deu uma olhada, mas não encontrou nada de interessante, nada que falasse sobre magia. Ao sair da loja, ele se depara com um dos nobres carregando diversos livros em uma caixa, e ao segui-lo, vê que ele jogou todos no lixo. Ele descobriu onde seu pai achou os livros dele, mas não havia problema para ele. O único problema eram os nobres, porque eles podiam ler o que quisessem, e Chirone não podia. Inconsciente, ele segue alguns nobres carregando livros, mas acaba sendo parado por guardas, pois ele estava entrando em uma área proibida para gente como ele, a área da nobreza. Os guardas acharam Chirone muito suspeito, e acharam que ele até poderia ser filho de ladrões, por isso tentaram levá-lo, mas ele deixou só seu casaco para trás e saiu disparado, fugindo dos guardas. Depois de despistá-los, ele para próximo a um alto muro, e ouve uma coisa muito interessante, a palavra mágica. Atrás daquele muro parecia haver alunos e de uma professora falando sobre magia, e Chirone imaginou que fosse uma escola de magia. Lá o professor fez alguns questionamentos aos seus alunos, o que precisava para ser um mago. Todos responderam coisas como conhecimento ou poder, e Chirone até imaginou que os magos tinham de ser nobres, mas a resposta certa era a visão. A visão era aquilo que mostrava o porquê de 1 mais 1 ser 2. Ter visão é estender as verdades absolutas da magia que existem desde sempre, assim como entender as regras da matemática, por exemplo. Para ser um mago, era preciso se aprimorar nisso, e Chirone imaginou se um dia poderia se tornar um mago, e o professor perguntou a opinião deles, inclusive a dos garotos atrás do muro. Chirone, ele havia aparecido, não sabia se corria ou se escondia, até que pensou que se ele não pulasse nesse muro agora, se arrependeria para sempre. Ele pula o muro e se depara com o diretor daquele lugar, o diretor de uma escola de magia. Ao entrar no território da escola, ele foi recebido muito mal pelas crianças da nobreza, dizendo que um plebeu não poderia estar ali, mas o diretor o recebeu de bom grado. E ele disse que queria ver magia, pois apesar de ter lido sobre, nunca havia visto. E é claro que o diretor fez uma demonstração. O mago fez uma magia de vento, segundo ele, jogando todas as crianças para cima e fazendo flutuar, mas nem sequer encostou no chão. Isso era magia. Mas Chirone queria saber o que havia por trás disso, o que era magia de verdade. Com essas perguntas interessantes, o diretor estava ficando cada vez mais empolgado por ter encontrado Chirone. Ele responde que a magia é como um fenômeno incomum, escondido, uma ação mental diferente do senso comum. O diretor achou que estava dificultando muito, mas Chirone entendeu tudo da forma correta. E é claro, ele perguntou como ele poderia aprender magias. Segundo ao diretor, ele era um garoto esperto e era perfeitamente capaz de obter o conhecimento necessário para aprender sobre a magia, mas infelizmente ele era um plebeu. O diretor achou melhor demonstrar, mas o que explicar? O diretor pediu para que ela adivinhasse quantas moedas haviam em sua mão.
mesmo fechada, e ela adivinhou. Na zona espiritual, o mago se tornava sensível o suficiente para obter o conhecimento exato de seus arredores. Segundo ele, dentro da zona espiritual, o mago se tornava muito sensível no exterior, mas é como se o portador se apagasse em sua mente. É um estado mental extremamente sensível e nele, o mago é capaz de controlar os tais fenômenos. Para praticar seria um bom lugar tranquilo. Qualquer um pode fazer isso, mas nem todos conseguem. Ele precisava se sentir para se apagar. O diretor sugeriu que ele tentasse ele mesmo, pois caso não conseguisse entrar na zona espiritual, nunca seria capaz de aprender magia. Chirone começa a sentir seu próprio corpo, mas não só isso, tudo o que ele pensa apagando lentamente parte por parte, o que fazia ele sentir ele mesmo e no fim, sua mente estaria mais sensitiva. Ao sair da zona espiritual, ele diz somente que ouviu todas as coisas, mas isso era normal para todos ali, que até soltam risadas. Segundo o diretor, por esse lado, ele não haveria conseguido. Era realmente uma pena, pois Chirone era talentoso, mas havia muitos talentos no mundo, mas Chirone pensava diferente. Segundo ele, havia funcionado, ele havia conseguido entrar na zona espiritual. Na zona espiritual, ele ouviu um som muito alto. É como se ele tivesse se dividido e por um momento viajou todo o mundo, se tornando o infinito. Enquanto estava solto em seus pensamentos, ele acabou trombando com um garoto não tão amigável, uma gangue. O cara que Chirone esbarrou ficou bravo com ele e até supôs que ele fosse um bastardo enviado para matar ele, e começou a encher Chirone de porrada. De repente, uma nobre aparece como se fosse a líder deles, Yami. Ela disse para pararem de bater nele agora, pois senão ninguém iria comprá-lo como escravo. Chirone estava desesperado, ele só queria seu pai agora, mas de repente, algo veio em sua mente. A zona espiritual aparece novamente, dessa vez nas suas memórias, se lembrando da magia que cria vento feita pelo diretor da escola de magia e de suas palavras. De repente, essa magia flui das suas memórias para a realidade, e um grande tufão atingiu todos os ladrões da gangue, fazendo eles caírem e quebrarem os ossos. Eles estavam enfrentando e clamando por ajuda depois disso, e a líder deles só conseguia olhar impressionada para Chirone, se perguntando quem era esse garoto e como ele sabia sendo um plebeu. Depois, alguns guardas viram a situação e a líder da gangue fugiu rapidamente, e Chirone só poderia correr naquele momento, correr por aquele mundo frio. A líder da gangue é nobre. Volta para casa só reclamando de Chirone, mas sem falar demais como costume, até seu pai achou estranho, mas o mais esquisito foi quando ela perguntou se ele conhecia alguém da academia de magia e se poderia apresentar essa pessoa a ele. Depois daquilo, Chirone não era mais o mesmo. Em um dia de neve, no inverno daquele mesmo ano, Olina disse que seu filho estava colhendo madeira, mesmo nevando muito, e Vicente foi dar uma olhada nele, desde o dia que ele quase se perdeu na cidade. Vicente sabia que havia acontecido mais do que seu filho contou, pois ele só disse que se perdeu na cidade e nada mais. Chirone estava se concentrando mais do que nunca. Chirone não havia conseguido replicar a magia que fez contra a gangue desde então, mas ele ainda conseguia entrar na zona espiritual perfeitamente, e lá ele consegue sentir tudo. Pela primeira vez, ele enxergou algo estranho nas árvores, e quando bateu com seu machado, fez com que ele e seu pai nunca imaginassem. Ele derrubou a árvore com apenas um golpe, era magia para ele, mas seu pai reconheceu como aquilo o golpe do trovão, por ter um som parecido. Chirone nunca havia conseguido fazer isso, e agora, ainda mais estava determinado a obter conhecimento mágico, e treinaria incessantemente durante todos os dias que viriam. 3 anos se passaram e Chirone estava muito mais disciplinado, dominando completamente o golpe do trovão, e mais do que isso, a sua zona espiritual estava mais sensitiva do que nunca. Ao voltar para casa, ele se depara com os cavalos brancos e uma carruagem bonita. Eles tinham visitas, era Temuran, o mordomo-chefe da casa urgente. Essa família era da sua classe de nobres, ou seja, outro patamar. Por algum motivo, Temuran estava ali para ver Chirone. Aparentemente, ele estava lá para saber que Chirone era um garoto muito inteligente e que sabia ler muito bem. Temuran vai direto ao ponto e faz uma proposta para Chirone para que trabalhe na casa dos nobres. Havia uma biblioteca enorme lá, com milhares de livros. Eles iriam se retirar, mas os impostores seriam coletados, e seria esse o trabalho dos dois, e seria feito por 2 anos. Por se tratarem de livros de uma casa nobre e de suma importância, caso algum desses livros vazassem ou alguém soubesse disso, ele e a sua família seriam mortos, e por estarem sob risco de morte, o dinheiro seria muito bom, seria uma quantidade que eles jamais conseguiriam caçando e coletando lenha. Porém, Vicente fica furioso com Temuran. Ele não precisava do dinheiro dos nobres, ele só queria que seu filho realizasse seu sonho. Porém, Temuran acha graça da situação, dizendo que o garoto de um lenhador nunca conseguiria uma carreira, e que essa era uma
chance única deles conseguirem uma boa grana, mas só isso, Chirone aprendeu a ler bem cedo. Ele era inteligente, e Vicente até cogitou que ele poderia ter um sangue de nobres. Ele pensou que Chirone tivesse estudado em uma casa de nobres, eles poderiam ter um futuro melhor, mas no fim, ele foi criado para ser o filho de um lenhador. Na cidade, Vicente implorou a Temuran que usasse seu filho para esse trabalho, pois ele sabia ler e era muito inteligente. Ele se humilhou para que seu filho tivesse a oportunidade de realizar seus sonhos, mas depois de ouvir tudo isso que Temuran disse, Vicente entrou em fúria e expulsou o nobre de sua casa aos berros e com lágrimas nos olhos. Depois de Vicente expulsar Temuru de sua casa, Chirone interveio, dizendo que iria aceitar o trabalho, mesmo que ele morresse se alguma informação vazasse, mas Chirone disse que não haveria esse problema, e que ele não ficaria ressentido com Temuru se acontecesse. Temuru voltaria uma semana depois para buscá-lo e ele poderia mudar de ideia, mas assim que ele entrasse na mansão não poderia sair até que o trabalho estivesse completo. Vicente anda com lágrima no rosto, disse que assumiria a responsabilidade de sua família, caso algo terrível acontecesse, mas Chirone só agradece pela presença e abraça apertado seu pai. Finalmente Vicente percebeu que não criou seu filho de forma errada. Uma semana depois, mesmo com muitas lágrimas e pesares, Chirone parte mesmo que seus pais estivessem tristes, era uma chance única, mas Chirone não sabia se conseguiria sobreviver em um lugar com tanta gente poderosa por 2 anos. A casa de Ogente fica na terra do reino de Tormia. Eles são responsáveis por criar espadachins oficiais. O lugar era incrível, e agora que a ficha de Chirone caiu, ele estava em território nobre. Ao chegar no alojamento de mordomos, onde ficaria, Temuran guia para suas tarefas. Basicamente, ele receberia uma lista todos os dias. O seu trabalho seria coletar esses livros, organizá-los e entregá-los para que fossem transportados para a nova bicicleta. Ele poderia andar por aí e descansar depois do horário de trabalho, mesmo sair do território ao entrar na mansão sem permissão especial. No dia seguinte, seu trabalho começa. Ele tinha aprendido diversas coisas com o sistema de organização de livros, suas temáticas, conhecimentos e histórias, que era a base de tudo. Conhecendo a história, ele conseguiria o conhecimento necessário e provavelmente se tornaria o mago que tanto queria ser. Contudo, Temuran era bem assustador para ele, visto que Chirone estava lendo os livros fora do seu horário de trabalho, mas a pior parte era bem difícil. Ele precisava entender tudo com clareza, mas era bem complicado. Ele acabou pegando no sono em cima de um dos livros, mas Temuran não o puniu por isso, pois ele não estava lendo em nenhum livro prático, e segundo ele, Chirone era só um idiota sonhador por achar que teria sucesso lendo aqueles livros. 3 meses após a chegada de Chirone na mansão, ele estava muito bem com o trabalho e estava se dando muito bem com os outros mordomos. Porém, o caso dos livros era bem mais sério do que isso. Havia um livro sumido, que um dos próprios nobres pegou. Na verdade, Chirone não poderia deixar os livros vazarem, mas os nobres nem se importavam com isso e os mordomos tinham que dar conta disso. Estava tudo tranquilo até que de repente, um dos filhos da família Ogente, Rian, apareceu correndo. Ele queria fugir do seu instrutor e se escondeu na bicicleta. O instrutor tinha direito de fazer o que bem entendia com Rian, pois tinha autoridade sobre o chefe da família. Então Chirone entregou o esconderijo dele. Depois daquilo, ele foi levado para as montanhas por um mês inteiro. Depois de ler o primeiro livro, Chirone entendeu o padrão e conseguiu ler 82 em 4 meses. Segundo ele, pois o estudioso criava a teoria e o mago a ponhava em prática, mas os estudiosos não tinham a zona espiritual, e com ela e todo o conhecimento, Chirone poderia até se tornar um mago de verdade. Porém, é claro que ele ficou bravo com Chirone por ter dedurado ele. Ele teve que escalar a montanha inúmeras vezes, mas sempre recuperava suas forças quando pensava na sua vingança. Ele disse que queria resolver tudo aquilo, então Rian levou o mordomo para a sala de treinamento e desafiou Chirone para um duelo. Obviamente, Rian é extremamente forte e habilidoso, e mesmo sendo espadas de madeira, poderiam quebrar os ossos de Chirone e ele teria de voltar para casa. Porém, Rian, como era mais forte, deixou que Chirone golpeasse 3 vezes antes. Chirone não consegue fazer nada com seus 2 ataques, mas antes do terceiro, sua última chance, ele entra na zona espiritual e consegue realizar um ataque que quebra a espada de Rian. Chirone, mesmo que tivesse quebrado as 2 espadas, conseguiu usar com sucesso o golpe do trovão que praticou por anos quebrando árvores, mas Rian não aceitava isso, que ele tinha aprendido isso quebrando árvores. Ele sempre foi subestimado por sua família, pois seu irmão havia aprendido essa habilidade, mesmo criança, o esmagamento da espada, a técnica secreta dos agentes, enquanto a Rian foi deixado de lado. Por isso, ele se encheu de fúria e mesmo com Chirone pedindo para que o jovem mestre considerar, ele o desafiou para outro duelo. Eles iriam lutar ali de novo em um mês, mas com espadas de verdade. Chirone não tinha nenhuma prática com esgrimas, mas Rian disse que se ele realmente aprendeu aquela habilidade conseguiria se virar, mas ele poderia fugir, pois Rian iria atrás dele. Chirone percebeu a cagada que fez. Ele havia ganhado de Rian
o caçula que sempre foi comparado com os irmãos. Na família Ogente, os filhos de cabelo pretos haviam se tornado grandes espadachins, mas a mais velha de cabelos azuis desistiu da carreira e se tornou artista. Ele deveria ter deixado Rian ganhar, mas não era hora de entrar em pânico. Ele precisa aprender pelo menos o básico do esgrima para conseguir se defender. Enquanto isso, Rian estava dando seu melhor e até batendo recordes nos treinamentos. Seu mestre percebeu que algo havia acontecido, mas Shome, de Rai, o irmão mais velho, já havia sido atingido. Shema é como a zona espiritual dos magos, mas para os espadachins é como se os portadores de Shema conseguissem saber tudo sobre seu próprio corpo e até mesmo movimentar suas células. E Shironé percebeu que isso era o oposto da zona espiritual, mas era inútil Shironé tentar acessar ao Shema. Ele se lembrou de Yami, a garota que entrou anos atrás. Ela já tinha seu Shema mesmo naquela idade. Era bem mais fácil Shironé usar sua zona espiritual para aprender esgrima, então os treinamentos começaram. Enquanto isso, Rian estava testando todos os seus limites, pois ele queria acessar Shema novamente, mas não conseguia. Seu mestre terminou o treino ali e durante o descanso ele disse que Rian nunca o surpreendeu, mas de qualquer maneira ele era um gênio. Os gênios temiam se esforçar por algo que não eram bons. Basicamente o inimigo mortal dos gênios era isso, usar de tudo o que tem para algo que não são bons. Mas mesmo assim Rian pensou que só precisava treinar até morrer, já que não tinha talentos e venceria a todo custo. Shironé treinou um mês inteiro os principais da esgrima e na sua zona espiritual percebeu que o mundo da esgrima era infinito, assim como o da magia. Talvez ele não voltasse para seus pais, mas não se arrependeria, pois ele conseguia vislumbrar um mundo novo e incrível de possibilidades. No momento do duelo, Rian percebeu que Shironé já estava com uma atmosfera completamente diferente e estava até calmo segurando uma espada de verdade, e por isso, Rian precisava saber se ele realmente era como Rai. Rian parte para cima com seus golpes rápidos e pesados, mas Shironé estava conseguindo se virar. Com sua zona espiritual, ele consegue ler os golpes de Rian com certa facilidade, porém, Rian estava ficando com cada vez mais fúria e conseguiu acertar um golpe em Shirone, o cortando. Porém, Shironé percebeu que com esse ataque, Rian poderia ter acabado com o duelo, então Rian não tinha muito conhecimento sobre esgrima. Ele era um bom lutador, mas seu conhecimento sobre esgrimas era bem superficial, então era hora de mudar os planos e começar a atacar, até Rian ficar abismado com a decisão de Shironé, pois mesmo defendendo daquele tempo todo, ainda tinha energia para atacar. Shironé se manteve usando os golpes básicos da esgrima. Rian estava com dificuldades em bloqueá-los. Rian não poderia deixar as coisas assim. Ele já sofreu demais com seu irmão Rai e ele estava convicto em se tornar o maior espadachim do mundo, por isso, teve um surto de adrenalina e Shironé percebeu que os ataques de Rian estavam imprevisíveis, até mesmo para sua zona espiritual. No momento final, quando o combate seria decidido, Shironé mudou sua postura e golpeou a espada de Rian, fazendo com que ele fosse desarmado e perdesse o duelo. Shironé achou que iria ser frito agora, pois esmagou o orgulho de um nobre, mas na verdade ele só admitiu a derrota. Depois disso, eles começaram uma discussão, pois Shironé achou que iria morrer nisso daqui, mas Rian parecia muito tranquilo no fim do duelo. Rian disse que tudo começou por culpa de Shironé, que entregou o jovem mestre para seu instrutor, e Shironé devolve dizendo que um mero mordomo não pode se meter no meio de um instrutor de uma família nobre, ou acabaria morto. É claro que Rian estava errado na situação, ainda perdeu o duelo, mas ele percebeu que Shironé não era frio e calmo como um combate, ele realmente estava temendo a morte. Houve um grande mal-entendido, e Rian viu como Shironé era. Ele não zombou de Rian como seu irmão fez no passado, por isso, Rian estende sua mão para Shironé, se apresentando com seu nome completo e pedindo para ser amigo do mordomo. Já fazia um ano desde que Shironé havia começado os trabalhos na mansão dos Ogente, e grande parte dos novos livros já estavam na biblioteca. Ele estava quase conseguindo ler todos os livros de história para atingir a tal esperada base de conhecimento que buscava, além de ter experiências e esgrimas e o medo da morte, o que fortaleceu sua zona espiritual. Mas a melhor coisa, ele tinha feito um bom amigo. Rian estava o acompanhando na biblioteca agora. Shironé percebeu que apesar dele ser um brutamontes, era um homem gentil de muita qualidade. Rian fez só o treinamento básico para estudar na biblioteca, mas não estudou nada até o momento porque estava entediado. Era chato demais para ele. 10 minutos depois, eles estavam lendo e Rian percebeu que Shironé era realmente um gênio por ler tantos livros, mas aquilo terminou em uma discussão sobre quem ganharia, o mago ou um espadachim. No auge da discussão, o jovem mestre mais velho apareceu, Rai, dizendo que obviamente
obviamente um espadachim venceria, mas o que preocupou Shironé e Rian foi o fato dele poder ter escutado a conversa de antes, mas aí estava ali para fazer o de sempre, se divertir destruindo quem mais importava para as pessoas e seu alvo agora era Shironé. Aí deixou bem claro que os espadachins venceriam, pois ele começou a falar de antimagia. Segundo Rai, a antimagia fazia com que os espadachins pudessem vencer os magos facilmente. A antimagia era como uma onda que perturbava a zona espiritual dos magos, e por ser uma onda, nunca teve 100% de efetividade, não importa quanto seja investido. É claro que Rai sabia disso, que os preços eram absurdamente altos, chegando a níveis anuais de um treino, porém, foram os próprios magos que criaram a antimagia, e por este fator, Rai achava que estava certo, porém Shironé falou que era o oposto. Pelos magos terem feito algo assim, provava que eles eram uma classe que visava pelo bem de todos, e não o dele. Assim, levando em consideração que Rai falou, os magos ganhariam sim. Rian viu pela primeira vez Rai estar derrotado de uma discussão, e mesmo com Shirone achando que ia morrer, Rian ficou muito feliz por ele, dizendo que ele era incrível, e que se sua língua fosse uma espada, Shirone seria o melhor espadachim do mundo. 6 meses depois, os trabalhadores estavam concluindo com 6 meses de antecedência, e até sugeriu para Temuran que estendesse o contrato de Shirone, pois ele era muito habilidoso, mas Temuran não aceitava ouvir isso. No dia que seu trabalho terminou, Rian foi pessoalmente parabenizar seu amigo, e Shirone pediu para ir até a casa de Rian. Ele ficou até emocionado com isso, visto que Shirone escondia relação para não ser frito por Temuran, e eles se encontravam na biblioteca, ou seja, quase nunca tinham um tempo a sós, e é claro que Rian aceita a proposta. Ao chegarem, Shirone percebeu que o lugar era muito mais importante do que esperava. A casa estava vazia, pois a família Ogente só retornaria no fim da tarde, então eles tinham a casa só para eles. Shirone esperava que o quarto de Rian fosse enorme, mas na verdade era o mais humilde, e se parecia mais com a pousada para descansar do treinamento. Eles passaram um dia jogando, e é claro que Shirone ganhou todas, mas disse que a chave para isso é a observação, e quando terminou de falar, Rian já estava capotado de cansaço, tanto que somente esquentou com essas informações. Andando pela mansão e esperando o horário, Shirone foi chamado por um som de piano e só havia uma pessoa nessa casa que poderia tocá-lo assim, a irmã mais velha de Rian e artista dos agentes. Shirone acabou sendo flagrado e se lembrou do que Rian disse, que a pessoa com a pior personalidade era a Reina, e mesmo assim, ela estava o convidando para ensiná-lo a tocar piano. Ele estava ferrado.